Comunistas, o revolucionário trapalhão. Quando se fala em comunista brasileiro, o nome que primeiro vem à mente é o do gaúcho Luiz Carlos Prestes. Ninguém passou tanto tempo pregando a revolução no Brasil. Começou em 1924, liderando uma rebelião de militares gaúchos e acabou só ao morrer em 1990, depois de apoiar Leonel Brizola nas eleições presidenciais. Apesar de tantos anos de tentativa, ele não chegou à vitória. O máximo que conseguiu foi um cargo de senador em 1945, destituído 3 anos depois. Sorte nossa. Se tomasse o poder do Brasil, Luiz Carlos Prestes provavelmente seria mais um dos tantos tiranos socialistas que ainda hoje estarrecem o mundo. Sua atuação revolucionária deixou à mostra traços típicos de ditadores socialistas, como a obsessão pela traição e a intolerância com opiniões diferentes. Equívocos, trapalhadas e atos irresponsáveis cometidos por ele resultaram na sabotagem de seus próprios planos e na prisão de seus companheiros, em estupros e saques realizados por seus liderados, e até mesmo na execução ordenada por ele de uma garota de 16 anos. Para que, afinal, servia a coluna Prestes? Em 1924, jovens militares saíram armados dos quartéis e invadiram São Paulo. A Revolução de 24 usou granadas, tanques improvisados e contou com a maior parte da força policial de São Paulo. Provocou 500 mortes, mais que em todo o regime militar de 1964. Forçaram a fuga do presidente da província, equivalente da época ao governador, e exigiram a queda do presidente da República, Arthur Bernardes. Quando tropas federais revidaram, atacando a cidade com aviões, os cerca de 3.000 rebeldes resolveram fugir para o sudoeste, rumo ao Paraná. Era a época do tenentismo, a revolta de jovens militares contra a República Velha, e centenas de outros capitães e tenentes do país tomavam a mesma atitude. Em Foz do Iguaçu, os paulistas se uniram a militares rebeldes que vinham do Rio Grande do Sul. Um de seus líderes era Luiz Carlos Prestes, um capitão de 26 anos de idade que havia abandonado o 1º Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo. A união de forças gaúchas e paulistas poderia resultar numa nova investida contra São Paulo ou contra o Rio de Janeiro. Em vez disso, o bando decidiu acatar uma ideia de Prestes, seguir viagem por regiões remotas, pobres e desprotegidas do Brasil. Do Paraná, atravessaram Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e cortaram todos os estados do Nordeste. Passaram 2 anos cavalgando cerca de 15.000 quilômetros pelo país, sem nunca se aproximar do centro do governo federal. Alguns livros defendem que aqueles soldados rebeldes percorreram uma distância muito maior, 25.000 até 36.000 quilômetros. Os números parecem ser fruto de propaganda comunista. Se a coluna tivesse percorrido 36.000 quilômetros, poderia ir 10 vezes de Foz do Iguaçu a Fortaleza. Segundo dados do Centro de Pesquisa e Documentação, Fundação Getúlio Vargas, acabaram voltando ao centro-oeste e se refugiando na Bolívia e no Paraguai em 1927. Depois de tantas décadas, ainda é difícil entender por que, afinal de contas, aquele grupo viajou tanto. De acordo com Nelson Piletti e Claudino Piletti em História e Vida Brasil, do primeiro reinado aos dias de hoje, e Francisco Alves da Silva em História Integrada, Brasil e América, o objetivo da aventura quilométrica era constatar, de perto, a exploração das camadas populares pelos líderes econômicos locais, denunciar a miséria e conscientizar a população. É preciso ter muito boa vontade para acreditar nisso. O deslocamento de dezenas ou centenas de soldados exige uma grande logística, gado para alimentá-los, carregamento de farinha, locais de pouso, água que não provoque doenças. Os soldados dificilmente empreenderiam uma expedição tão custosa só para constatar a miséria da população. O mais sensato é imaginar que eles planejavam reunir mais soldados para formar uma tropa capaz de enfrentar o exército brasileiro. Mas, conforme mostram relatos e documentos recentemente descobertos, os integrantes da coluna Prestes estiveram bem longe de ter apoio popular, ou mesmo de tentar conquistá-lo. E não só conheceram a miséria do interior do Brasil, como a tornaram ainda pior.
Em 1999, o Centro de Pesquisas e Documentação da Fundação Getúlio Vargas abriu um conjunto de 28 mil cartas, manuscritos e fotos de Juarez Távora. Um dos sobreviventes da revolta do Forte de Copacabana de 1922, a primeira revolta tenentista. Távora formava com Prestes e Miguel Costa a cúpula da coluna. Entre a papelada de seu arquivo havia cartas escritas e recebidas por esses líderes. As mensagens são a melhor fonte até hoje descoberta para analisar o cotidiano dos cavaleiros e a convivência deles com os povoados por onde passavam. Revelam que o grupo não era recebido com festas por onde passava, pelo contrário. Saques, estupros, assassinatos e outras atrocidades deixavam a população aterrorizada. Ao saber da chegada dos arruaceiros, o povo costumava fugir da cidade para evitar que seu rebanho acabasse no prato dos invasores. Segundo um coronel goiano que apoiava a coluna, não se pôde impedir o esvaziamento quase completo da cidade. Em outubro de 1925, o padre José Maria Amorim, de Goiás, relatou: a passagem da coluna revolucionária através de nossos sertões e por nossa cidade tem sido um lamentável desastre, que ficará por alguns anos irreparável. Em poucos dias, nosso povo, na maioria pobre, viu-se reduzido a quase completa miséria. Mesmo entre os integrantes do movimento, a violência sem sentido espantava. O capitão Antônio Teodoro escreveu aos líderes reclamando dos saques, estupros e incêndios causados pelos revolucionários no Paraná, no Paraguai e no Mato Grosso. Para ele, tropa que diz bater-se pela liberdade de um povo não pratica incêndios, saques e não viola senhoras indefesas, como até aqui se tem praticado. 5 anos antes da liberação desses documentos, a jornalista Eliane Brum tinha descoberto o mesmo rastro de crimes ao refazer o trajeto da coluna Prestes. Entrevistando antigos moradores que presenciaram a passagem da coluna, ela se deu conta de que a maioria deles guardava ódio de Prestes e de seus seguidores. Em seu livro Coluna Prestes, o avesso da lenda, vemos que histórias de violência eram comuns do Paraná à Paraíba, como a de que os cavaleiros, ao passar pela cidade de Posse, hoje Tocantins, torturaram moradores para saber onde eles tinham escondido o gado. Perto dali, moradores disseram à jornalista que, em abril de 1926, integrantes da coluna invadiram uma casa para estuprar uma mulher na frente do seu marido. No Piauí, havia a história de um rapaz que não queria liberar o gado aos invasores e por isso acabou amarrado, nu e obrigado a correr atrás dos rebeldes. Com base nessas histórias, surge outra finalidade possível para a coluna Prestes. Talvez ela fosse o objetivo em si, e não um meio para lutar por ideais democráticos ou para instalar um novo governo no Brasil. A maioria de seus integrantes, pelo que sugerem os documentos e depoimentos, queria se aventurar pelo Brasil tirando proveito de cidades sem proteção do Estado. Só isso. 3 anos depois do fim da coluna Prestes, uma revolta mais focada e organizada sairia de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Em uma semana, seu líder, Getúlio Vargas, tomaria o poder do Brasil. Como sabotar a própria rebelião? Depois de azucrinar o país com sua coluna, Prestes se refugiaria na Argentina. Em 1930, pouco antes de Getúlio Vargas virar presidente, ele declarou que tinha aderido ao comunismo. Revolucionário conhecido, foi a União Soviética buscar apoio de Joseph Stalin, um dos maiores tiranos da história, para a Revolução Socialista no Brasil. Voltou em 1934, acompanhado por uma equipe internacional de conspiradores. Diferentemente dos guerrilheiros dos anos 1960, quase sempre jovens e ingênuos atraídos pelo socialismo, o grupo de comunistas da década de 1930 era formado por grandes terroristas e revolucionários experientes. Luiz Carlos Prestes e os membros do Partido Comunista Brasileiro tramavam o golpe com a ajuda de 22 estrangeiros enviados por Moscou. Entre eles estava Pavel Struchevsky, da Polícia Política Soviética, Olga Benário, agente do Exército Vermelho, Arthur Ewert, que tinha sido deputado comunista na Alemanha, e Johnny de Graaf, um terrorista especializado em ataques à bomba. Esses conspiradores viviam clandestinos, escondidos em apartamentos de Ipanema e Copacabana, usando identidades falsas e se comunicando com Moscou por cartas cifradas,
e entre si por meio de bilhetes cheios de códigos e abreviações. Recebiam salários e verbas para despesas direto do governo de Stalin, por meio da representação soviética no Uruguai e de comerciantes laranjas de São Paulo e Buenos Aires. Até setembro de 1935, Luiz Carlos Prestes recebeu como salário cerca de $6.000 do governo de Stalin. No livro Camaradas, o jornalista William Vac, que na década de 1990 teve acesso a registros soviéticos sobre os comunistas do Brasil, revelou que não foi pouco o dinheiro vermelho investido por aqui. Em 1935, o governo de Stalin gastou $60.000 com a Operação Brasileira, uma fortuna para a época. O aluguel mensal de um apartamento de classe média no Rio de Janeiro, por exemplo, saía por $70. Esse esquema caro e organizado esbarrou num problema. Luiz Carlos Prestes, o líder da Revolução, fez tantas trapalhadas que sabotou os planos de todo o grupo. As lambanças de Prestes começaram em 25 de novembro de 1935, logo depois de levantes militares estourarem em Natal e Recife. Os conspiradores do Rio de Janeiro concluíram que deveriam apoiar os oficiais nordestinos tentando derrubar Getúlio Vargas. Prestes garantia que tinha um grande apoio de tenentes cariocas e que poderia acioná-los a qualquer momento. Para dar tempo de mobilizar quartéis e sindicatos de todo o país, os comunistas marcaram o golpe para 2 dias depois, 27 de novembro. Assim que a decisão foi tomada, Prestes correu a disparar bilhetes para seus conhecidos. Descobriu que os homens com quem contava não estavam preparados. Muitos tinham até sido destituídos do cargo pelo governo Vargas. O revolucionário realizou também um passo essencial para quem quer sabotar o próprio golpe de Estado, avisar seus inimigos. Entre as pessoas para quem enviou convites para aderir à Revolução estava Newton Estilac Leal, comandante do grupo de obuses de São Cristóvão. O homem nem de longe pensava em participar de uma revolução comunista. Ao receber o bilhete de Prestes, o comandante tentou prender o mensageiro e foi correndo avisar o governo. A essa altura, até mesmo o governo britânico em Londres já havia sido informado por telégrafo que haveria rebeliões no Brasil. No dia marcado, a tentativa de golpe militar de esquerda foi derrotada mesmo antes de começar, ganhando o apelido de Intentona Comunista. A polícia chegou às ruas antes do povo, que simplesmente não deu as caras. Segundo William Vac, diante da pressa, ingenuidade e descuido, 3 palavras que caracterizam incompetência, de Prestes, nas horas que antecederam o levante, governo nenhum do mundo precisava de agentes duplos ou secretos infiltrados na organização dos conspiradores. Poucas semanas depois da fracassada tentativa de golpe, os conspiradores começaram a cair. A combustão espontânea no depósito de material de explosivos do grupo fez a polícia prender um dos membros do partido, que, sob tortura, contou onde morava o casal de espiões alemães, Arthur e Elisa Ewert, presos no dia 26 de dezembro. Só então a polícia teve noção do tamanho do esquema e de sua ligação com o serviço de espionagem soviético. Encontrou na casa dos alemães mais de 1.000 documentos, entre cartas, tabelas para decifrar códigos, textos assinados por Prestes e uma foto de Olga, então uma desconhecida da polícia. A empregada do casal sabia o endereço de outros esconderijos e ajudou a polícia. Dias depois da prisão do casal alemão, a polícia chegou ao apartamento de Prestes e Olga. Os dois já tinham mudado de endereço, mas deixaram para trás, dentro de um cofre, centenas de documentos sobre a conspiração. Prestes tinha instalado explosivos no cofre, seguro de que haveria uma explosão se a polícia tentasse abri-lo. A polícia tentou e o cofre não explodiu. Mesmo com a conspiração desmantelada, o Cavaleiro da Esperança faria mais trapalhadas. Apesar da insistência de seus colegas, não fugiu do Rio de Janeiro. Teimou em permanecer num esconderijo do bairro Meyer, mesmo sabendo que a polícia estava para encontrá-lo, obrigando Olga, que cuidava de sua segurança, a também ficar na cidade. Prestes recebeu por suas próprias fontes seu serviço de contra-espionagem na polícia, composto por ex-integrantes da coluna, a confirmação de que a repressão fechava o cerco sobre o bairro do Meyer. Nas décadas seguintes, respondeu quase sempre da mesma maneira, quando lhe perguntaram por que, afinal, não saiu do aparelho da Rua Honório, se dispunha de gritantes indícios de que corria sério perigo. "Eu me sentia seguro", repetia Prestes.
No dia 9 de março de 1936, a polícia prendeu Prestes e Olga no esconderijo do Meyer. Olga queria abandonar Prestes. Poucos meses antes de engravidar, Olga insistiu com seu chefe, Dmitry Manuilsky, para voltar à União Soviética o mais rápido possível. Num telegrama de 22 de junho de 1935, o único que mandou a Moscou durante os 17 meses no Brasil, ela disse: "Como Prestes já está aqui e em 6 meses termina minha missão, peço confirmação do meu direito de voltar aos estudos ao término desse período." Manuilsky, que tinha apresentado Olga ao brasileiro um ano antes, negou a proposta, pedindo que ela ficasse mais 2 meses no Brasil. Talvez Olga quisesse voltar porque não aguentava as teimosias do dirigente da conspiração. Num relatório a Moscou sobre a atuação do grupo comunista no Brasil, o terrorista Johnny de Graff escreveu que Olga reclamava que Prestes, quando era contrariado, ficava de mal. Conforme nos relata William Vac, no livro Camaradas, Olga teria comentado que nessas ocasiões, como um cachorrinho, eu tinha que abanar o rabo durante 8 dias para o dono ficar outra vez de bom humor. Elsa, a Olga que Prestes matou. Das histórias que compõem a intentona comunista de 1935, a mais famosa é a da judia alemã Olga Benário. Depois de capturada pela polícia brasileira ao lado de Prestes, foi extraditada grávida de 7 meses para a Alemanha nazista. Sem a ajuda da diplomacia soviética, que desprezava revolucionários fracassados, morreu 6 anos depois na câmara de gás do campo de concentração de Bernburg. Menos conhecido, porém, e igualmente dramático, é o caso de outra jovem a serviço dos comunistas. Elvira Cupelo Calônio, que usava o codinome Elsa e também era conhecida por Garota, foi executada pelos próprios companheiros em fevereiro de 1936, por causa da insistência de Prestes e provavelmente com a aprovação de Olga. Elvira ganhou em 2008 uma ótima biografia, Elsa, a Garota, do jornalista Sérgio Rodrigues. O livro mostra que a menina era uma típica integrante do povão, aquela classe cujo apoio os intelectuais comunistas brasileiros sonharam conquistar e raramente conseguiram. Vinha de uma família de operários de Sorocaba, interior de São Paulo. Pobre e semiletrada, entrou para o grupo de comunistas na década de 1930, por influência do namorado, Antônio Maciel Bolfin, ou Miranda, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Empregada doméstica, ela se comportava como mandavam as cartilhas comunistas mais radicais, sem se preocupar com o brilho pessoal e dedicando-se entusiasmada a tarefas menos gloriosas. Não se sabe exatamente quantos anos tinha, a idade varia de 16, segundo os legistas que examinaram seu corpo, para quem caía bem mostrar que os comunistas matavam crianças, a 21 anos, para aqueles que preferiam suavizar a crueldade do assassinato. Segundo a militante Maria Werneck de Castro, sua companheira da prisão feminina, Elsa costumava sorrir muito e não aparentava mais de 16 anos. Perto dos outros conspiradores, é certo que era uma menina ingênua, uma pequena, como Prestes se referiu a ela na carta que a levaria à morte. Elsa e o namorado Miranda foram capturados pela polícia em janeiro de 1936. A tragédia da garota começou não exatamente quando ela foi presa, e sim 2 semanas depois, quando a polícia a liberou. Os comunistas, que ainda não tinham sido capturados pela polícia, passaram a desconfiar dela. Naquela altura, a conspiração comunista desabava. Olga, Prestes e o agente russo Pavel Stuchevsky, escondidos no Meyer, comunicavam-se por cartas com os funcionários do Partido Comunista Brasileiro. Como Miranda, o namorado de Elsa e secretário-geral do partido, já tinha sido preso, sobraram apenas dirigentes menores, como Honório de Freitas Guimarães, chamado na época de Martins, e Francisco Natividade Lira, o Cabeção. Trocando mensagens secretas, os foragidos achavam que a polícia estava concedendo privilégios demais à garota. Enquanto quase todos os militantes eram torturados na cadeia, Elsa tinha ficado livre em 2 semanas, reclamando apenas de alguns safanões. Também poderia voltar à cadeia sempre que quisesse visitar o namorado. Quando frequentava a prisão, saía de lá entregando bilhetes de Miranda a colaboradores do partido. Para o grupo de comunistas, Elsa, voluntariamente ou não, estaria a serviço da polícia.
Ou pecava por traição, tendo delatado os colegas na cadeia, ou por ingenuidade, levando investigadores que a seguiam a esconderijos. Como nos relata Sérgio Rodrigues, todos acreditam que a garota, ou G, como ela é tratada nessa correspondência, em que obviamente ninguém aparece com o nome de batismo, é culpada até a medula. Luiz Carlos Prestes logo se tornou o mais convencido da traição de Elza. Numa carta de 5 de fevereiro, disse aos colegas que era preciso conseguir que ela diga realmente como a preparou a polícia, como a instruiu, que métodos empregou, com que recursos a comprou. Achava que nem mesmo os bilhetes que Elza tinha entregado haviam sido escritos por Miranda, mas sim forjados pela polícia. Com tantas suspeitas, os integrantes do PCB levaram a garota para uma casa em Guadalupe, na época zona rural carioca, para tirá-la de circulação e descobrir de que lado ela estava. A menina passava todo o dia por interrogatórios feitos com base num questionário criado pelo espião Stuchevski. As perguntas eram traduzidas por Prestes e enviadas aos membros do PCB. A ideia era fazer a moça se contradizer e confessar que ajudava a polícia. Só que Elza não tinha traído os colegas. Repetia as mesmas respostas quando questionada sobre o tempo na prisão e não parecia mentir. Os comunistas do esconderijo em Guadalupe ainda perceberam que a letra dos bilhetes que Elza portava era mesmo de Miranda. Essa impressão foi encaminhada, com os bilhetes, a Prestes, que resolveu a questão com uma picaretagem genial. Deu a um grafólogo. Respondeu aos colegas listando indícios da falsificação da carta. Inclinação diferente, detalhes exageradamente imitados, o T, cujo traço variava muito. O problema é que Prestes comparou a letra dos bilhetes com o que lembrava do estilo de Miranda. Simplesmente não tinha uma referência para comparação. Para o historiador comunista Jacob Gorender, no livro Combate nas Trevas, esta leviandade, bem característica do mitólogo-herói, tem a ver com um traço de sua formação intelectual. A completa insensibilidade a informações novas que contradigam decisões tomadas com base em pré-julgamentos. Depois de uma semana, Martins voltou a escrever a Prestes, insistindo: é cedo demais para tomar uma atitude extrema. Talvez o melhor seja manter a moça isolada, porém viva. Achamos que, devido à complicação que o caso toma, a manutenção do status quo é aconselhável. Martins ainda previu o peso da repercussão negativa se os jornais descobrissem que eles tinham matado uma menina. Prestes, ciente da liderança natural que exercia sobre os seus correspondentes e apesar de analisar o caso à distância, escreve um sermão nervoso aos jovens comunistas, defendendo veementemente o assassinato da garota e dando reprimendas pela vacilação dos companheiros. Quer ouvir alguns trechos extraídos do livro de Sérgio Rodrigues? Por que modificar a decisão a respeito da garota? Que tem a ver uma coisa com outra? Há ou não há uma traição por parte dela? É ou não é ela perigosíssima ao partido como elemento inteiramente a serviço do adversário, conhecedor de muita coisa e testemunha única contra um grande número de companheiros e simpatizantes? Com plena consciência de minha responsabilidade, desde os primeiros instantes tenho dado a vocês a minha opinião sobre o que fazer com ela. Não é possível dirigir sem assumir responsabilidades. Por outro lado, uma direção não tem direito de vacilar em questões que dizem respeito à própria segurança da organização. No dia seguinte ao seu sermão, a carta vinda de Guadalupe mostra que ele tinha conseguido mudar a opinião dos colegas. A coisa será feita direitinho, pois a questão sentimentalismo não existe por aqui. Acima de tudo, colocamos os interesses do partido. Elza foi morta no dia 2 de março de 1936. Segundo o depoimento que Manuel Severiano Cavalcante, outro participante do assassinato, deu à polícia em 1940, o crime começou quando Martins pediu a Elza que fizesse café para o grupo, no que a vítima, sorridente e satisfeita, prontamente acedeu. Depois de levar o café, Elza se preparava para sentar quando Francisco Natividade Lira aproximou-se rapidamente da menor, envolvendo-lhe o pescoço com a corda. No momento em que ela começou a se debater, os outros se juntaram ao ataque para garantir que ela não respirasse. A execução acabou com um discurso político proferido por Martins aos colegas diante do corpo da garota.
Alguns dos ossos de Elsa foram quebrados para que o corpo pudesse caber num saco e a garota foi enterrada no quintal da casa de Guadalupe. Toda a correspondência sobre a garota foi encontrada 3 dias depois, quando a polícia prendeu Olga e Prestes na casa do Meyer. Entre centenas de artigos, documentos, manuscritos e cartas escritas pelo revolucionário brasileiro estavam cópias das cartas sobre Elsa. Prestes parecia gostar de preservar provas de seus crimes. Pedia aos colegas que reenviassem cópias das mensagens que tinha escrito. Apesar de ter encontrado a correspondência, a polícia demorou 4 anos para perceber que a garota não tinha desaparecido e que a expressão medidas extremas, comum nas cartas, significava um assassinato. Seu corpo foi encontrado em 1940, depois que os integrantes do PCB foram presos, confessaram o crime e indicaram o local da cova. O irmão dela e um dentista que tratara de Elsa pouco antes da morte identificaram o corpo. Prestes e outros 3 envolvidos no caso foram condenados a penas de 20 a 30 anos de prisão pelo assassinato de Elsa, mas liberados em 1945 com a anistia concedida por Getúlio Vargas. Na época, até mesmo a Internacional Socialista em Moscou investigou o caso, apontando Prestes como mandante do crime, e Martins e Francisco Lira como os executores. E Olga, hein? Não há provas de que ela sabia do caso da garota ou que concordava com a veemência de Prestes, mas é difícil acreditar que ignorasse o caso. Olga era uma típica comunista alemã dos anos 1930, dona de frieza suficiente para achar preferências pessoais, prazeres, crises de consciência e sentimentalismos, valores burgueses irrelevantes, perto do ideal da revolução. Tanto o jornalista Sérgio Rodrigues quanto William Vac, 2 grandes entendedores da história de Elsa, disseram que sim, Olga sabia. Para Vac, com toda certeza Olga sabia. Ele, inclusive, acredita que Prestes a consultou, pois ele nada fazia sem falar com ela, e com o Stuchevsky. E o jornalista Sérgio Rodrigues afirma que Olga e Prestes estavam enfiados 24 horas por dia no mesmo aparelho no Meyer, enquanto rolava o processo. O crime contra Elsa foi muito famoso nos anos 1940, logo após descoberto. A história, de tão repetida, criou um certo cansaço. Enquanto Olga surgia como heroína e vítima, Elsa virava uma desconhecida. Em coletâneas dos principais episódios e personagens brasileiros, como o livro Brasil, uma História, de Eduardo Bueno, Olga aparece, Elsa não. O mesmo acontece em 3 livros didáticos e apostilas de história largamente usados pelas escolas. História, de Patrícia Ramos Braich e Miriam Betio Mota. História do Brasil, de Luiz Koshiba e Denise Manzi Frase Pereira. E na apostila de História da coleção Pitágoras para a 8ª série. Na biografia de Olga, escrita por Fernando Moraes, há poucas menções a Elsa, nenhuma atribuindo à garota alguma dignidade. Moraes apenas diz: desequilibrada, despreparada ou agente infiltrada, a polícia tratou de tirar proveito de Elvira. Mesmo quando Prestes estava preso pela morte da garota, os comunistas se esforçaram para apagar o caso. No livro O Cavaleiro da Esperança, uma biografia poética de Prestes, escrita em 1942, Jorge Amado diz que o caso foi uma mentira criada pela polícia e afirma: este é um livro escrito com paixão sobre uma figura amada. E quanto ao equilíbrio e à imparcialidade, de referência a Luiz Carlos Prestes, são coisas que não se faz necessário medir. Porque nele os lados negativos não surgiram nunca, nem nos dias de luta, nem nos dias de triunfo, nem nos dias de prisão. Esses dias que despem o homem de todas as capas artificiais e o colocam nu nos seus verdadeiros sentimentos. Nestes dias, Prestes apareceu ainda maior e mais herói. Outro criminoso surgido na década de 1930, que ganhou a fama de defensor do povo, foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Muitos livros o tratam como um Robin Hood do sertão. O historiador britânico Eric Hobsbawm, por exemplo, citou Lampião como exemplo de bandido social, aquele que realiza uma forma primitiva de protestos contra a exploração no campo.
Há muito tempo se sabe que o cangaceiro estava mais para o contrário, um defensor dos ricos. Lampião dava a vida para estar entre coronéis. Contou, num depoimento ao historiador Frederico Pernambucano de Melo, o cangaceiro Miguel Feitosa, que conheceu Virgulino na década de 1920. Vivia de coronel em coronel, ele completa. Em 1923, Lampião invadiu a cidade de Triunfo, na Paraíba, só para tirar de lá um homem chamado Marcolino Diniz, que tinha matado o juiz da cidade durante uma discussão. A invasão à delegacia foi um serviço encomendado pelo sogro do assassino, José Pereira Lima, maior chefe político do interior da Paraíba naquela época. Já com os pobres, mulheres e vilas indefesas, o cangaceiro não era tão camarada. Há relatos de que ele marcou, com ferro quente, o rosto de mulheres surpreendidas com vestidos curtos e decotes cavados. Contrário à construção de estradas no sertão, em pelo menos 5 ocasiões atirou em operários quando eles trabalhavam em alguma obra. No livro A Derradeira Gesta, a historiadora Luitgard de Oliveira Cavalcante Barros afirma que a violência contra os fracos, que até então poderia ser vista como um dos instrumentos de dominação de classe, com o cangaço de Lampião se banaliza. Mas existe um lado de Lampião que é menos conhecido. Lampião é o pai do brega. O homem era brega no último. Obcecado por luxos, novidades estrangeiras e pela própria aparência, ele costumava exagerar. Fã de whisky White Horse e licor de menta francês, perambulava pelo sertão com os botões de ouro no casaco e cheio de perfume. Os cabelos, negros, lisos, levemente ondulados, untados por brilhantina da melhor qualidade, a que fazia juntar respingos generosos de um dos bons perfumes que a França nos mandava à época, o Fleur d'Amour. Descreveu o historiador Frederico Pernambucano de Melo no seu livro Quem foi Lampião? De acordo com o autor, Lampião gostava tanto do perfume que o colocava até nos cavalos do bando. O cangaceiro tinha uma preocupação especial com a roupa. Usava túnicas de chita, de cores berrantes e lenços de seda. Ao se apresentar para pessoas importantes, dava a elas um cartão de visitas com foto, coisa que só os mais endinheirados da época possuíam. Lampião também adorava andar pelo sertão de carro, dentro dos primeiros modelos que chegaram ao Nordeste. O uso do automóvel por Lampião se deu de modo mais pródigo do que normalmente se imagina, afirma Melo. Pessoas vestidas com elegância desmedida, exibindo-se em carros novos pelo sertão. Você já viu o vídeo da cantora piauiense Stephanie em seu CrossFox, hit do YouTube em 2009? 3 coisas que a tortura não esconde. Na historiografia de muitos episódios, o retrato de vítimas frequentemente se confunde com o de heróis. Se um personagem foi vítima de atos horríveis, fica muito fácil enquadrá-lo como um grande homem, ainda que não tenha protagonizado feitos memoráveis ou mesmo sensatos. Dependendo de quanto sofrimento o personagem passou, a memória coletiva apaga até bobagens e atos perversos que ele cometeu. Um exemplo é a imagem que ficou do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Se o país não tivesse levado 2 bombas atômicas, seu nacionalismo radical e suas crueldades durante a guerra teriam muito mais ressonância hoje em dia. Um efeito similar acontece com os guerrilheiros comunistas que lutaram contra a ditadura de 1964. O regime militar torturou pelo menos 2.000 pessoas com choques, empalações, palmatórias nos seios das prisioneiras, entre outras selvagerias. A tortura resultou em loucura e morte de vários investigados, alguns deles sem ligação com a militância de esquerda. Essa violência, que partiu do Estado, justamente a instituição que deveria zelar pela segurança dos cidadãos e assegurar a eles os direitos humanos, teve mais uma consequência. Deu aos grupos de luta armada um escudo anticríticas. Hoje, é politicamente incorreto lembrar que os guerrilheiros comunistas estavam estupidamente errados e eram tão violentos e autoritários quanto os militares. Por sorte, não é preciso defender torturas e assassinatos políticos para lembrar algumas verdades sobre a luta armada no Brasil. Primeira verdade: a guerrilha provocou o endurecimento do regime militar.
É muito repetida a ideia de que os grupos de esquerda decidiram partir para a luta armada porque essa era a única resposta possível à rigidez da ditadura. Na verdade, antes de os militares derrubarem o presidente João Goulart, já havia guerrilheiros planejando ações e se preparando para elas. Em 1959, quando Fidel Castro chegou ao poder em Cuba, mostrou ao mundo que era possível vencer os governos de direita por meio de uma guerrilha pequena e organizada. Esse exemplo avivou os sonhos dos guerrilheiros na América Latina. O próprio Fidel convocava os militantes e dava apoio tático para que eles estendessem a luta armada da Sierra Maestra até os Andes. Em 1961, o deputado pernambucano Francisco Julião foi se encontrar com Fidel. Voltou de Cuba com o lema "Reforma agrária na lei ou na marra". Meses depois de voltar de Cuba, o deputado Francisco Julião já tentava descolar um lote de 1.000 metralhadoras com a União Soviética. Um esquema cubano de apoio à guerrilha no Brasil se tornou público em novembro de 1962, quando um Boeing 707 da Varig caiu no Peru. Essa foi a primeira tragédia aérea da história da aviação comercial a jato no Brasil. O avião se chocou com o Pico La Cruz, no norte do Peru, matando as 97 pessoas a bordo. O avião levava o correio oficial de Cuba. Entre a correspondência, havia 3 documentos que revelavam a dificuldade que um agente enfrentava para organizar a guerrilha no Brasil. As mensagens tinham provavelmente sido escritas por Miguel Brugueras, cubano especialista em guerrilha urbana que operava no Rio de Janeiro. Apesar da revelação dos documentos, o apoio cubano à luta armada brasileira seguiu em frente. Um ano antes do golpe militar, já havia 12 militantes brasileiros aprendendo luta armada na ilha comunista. O líder cubano Fidel Castro apoiava também o movimento revolucionário Tiradentes, que planejava ataques em 7 estados e chegou a mandar guerrilheiros para Goiás. Quando ações como essas chegavam aos jornais, contribuíam para o clima de golpe iminente. A esquerda ou a direita tomariam o poder à força no Brasil. Para saber mais, consulte A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari. Leonel Brizola, então deputado mais votado e principal conselheiro do presidente João Goulart, tinha planos parecidos. Em 1963, Brizola faria discursos inflamados na rádio Mairinque Veiga, emissora que funcionava como um palanque dos defensores de Jango. Em seus discursos, chamava a população a aderir à luta armada por meio dos grupos de 11 companheiros, também chamados de comandos nacionalistas. A ideia era formar em todo o país milhares de pequenos grupos guerrilheiros que seriam mobilizados para uma eventual tomada de poder. Um dossiê encontrado no começo de 2009 pela rádio CBN trouxe à tona relatórios de uma investigação militar sobre os grupos de 11. No dossiê do braço armado de Brizola, os documentos revelam os objetivos de Brizola em relação às filiais revolucionárias. Os G11 serão, como foi a Guarda Vermelha da Revolução Socialista de 1917 na União Soviética, da qual seguirá o vitorioso exemplo: os agentes e arites da libertação do nosso povo pelo capital espoliativo norte-americano. Uma cartilha presente no dossiê pede aos integrantes que reúnam armas, de espingardas de carga dos camponeses até revólveres, pistolas e metralhadoras. Usem mulheres e crianças como escudo humano para acobertar a ação dos G11 da reação policial militar. E ainda, executem reféns sem compaixão. No caso de derrota do nosso movimento, os reféns deverão ser sumária e imediatamente fuzilados. A cartilha mostra que Brizola contava com militares para apoiar o ataque operado pelos grupos de 11. A escassez inicial de armas poderosas e verdadeiramente militares será suprida pelos aliados militares que possuímos em todas as forças armadas, notadamente nos grandes centros, como Guanabara, Pernambuco, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, além do Corpo de Fuzileiros Navais, que nos fornecerá de imediato para a ação libertadora da Guanabara o material potencialmente necessário. Fuzileiros navais em ação, aliados militares da Guanabara. O plano de Brizola lembra o golpe que aconteceu em 31 de março de 1964, não lembra? Mesmo depois do golpe militar, não havia tanto motivo assim para aderir a guerrilhas.
Apesar de a ditadura ter começado em 1964 até 1968, o governo tinha de levar as leis para serem apreciadas no Congresso e as pessoas podiam responder processos criminais em liberdade. Esperava-se que os militares logo promovessem eleições, ainda que indiretas, o que poderia restabelecer o governo civil. Jango favorecia empreiteiras. Deposto pelo golpe de 1964, o presidente João Goulart ganhou a imagem de homem íntegro, que foi impedido pelos militares de fazer um governo honesto. Trata-se só mesmo de uma imagem. Em seus 2 anos de governo, Jango deu uma boa força às falcatruas entre o governo e as empreiteiras. A informação vem do livro Minha Razão de Viver, de Samuel Weiner. De acordo com o jornalista, então diretor do Última Hora e um dos principais aliados do presidente, o esquema da época era aquele famoso tipo de corrupção que hoje motiva escândalos. Segundo Weiner, o que tinha valor era a combinação feita entre homens do governo e das empresas por trás das cortinas. Quando se anunciava alguma obra pública, o que valia não era a concorrência. Todas as concorrências vinham com cartas marcadas, funcionavam como mera fachada. Naturalmente, as empresas beneficiadas retribuíam com generosas doações, sempre clandestinas, à boa vontade do governo. Samuel Weiner afirmou no livro que ele próprio entrou no esquema, levando o dinheiro das empreiteiras por meio de contas de publicidade no Última Hora. Sua tarefa consistia em, tão logo se encerrasse a concorrência, recolher junto ao empreiteiro premiado a contribuição de praxe. Havia tanta intimidade entre as empreiteiras e o governo Jango que elas chegaram a financiar pronunciamentos do presidente. E ele ainda nos conta que o famoso comício das reformas, ocorrido em 13 de março de 64, por exemplo, teve suas despesas pagas por um grupo de empreiteiros. O regime só endureceu de verdade em dezembro de 1968, com o Ato Institucional número 5, o AI-5. O Congresso Nacional foi fechado, o Executivo pôde governar arbitrariamente por meio de decretos-lei e o habeas corpus deixou de existir. O governo poderia prender e manter pessoa na cadeia sem explicar o porquê. Para justificar essa radicalização, os militares usaram um argumento fácil. Era preciso manter a ordem. Durante a reunião de 13 de dezembro de 1968, em que os ministros aprovaram o AI-5, a palavra ordem, no sentido de tranquilidade pública, é citada 23 vezes nos discursos. Quem lê esses pronunciamentos hoje fica com a impressão de que 1968 foi uma desordem assustadora. É verdade. De janeiro a dezembro daquele ano, guerrilheiros praticaram pelo menos 20 assaltos a banco e a automóveis, execuções, ataques a quartéis e atentados à bomba, que resultaram em 9 mortes e causaram ferimentos em soldados, seguranças de banco, motoristas e até pessoas que passavam pela rua. Em março de 1968, o estudante Orlando Lovecchio Filho, então com 22 anos de idade, foi atingido por uma bomba instalada na porta da biblioteca do consulado americano. Naquela época, a representação dos Estados Unidos funcionava no Conjunto Nacional, um dos maiores prédios de escritórios da Avenida Paulista. Orlando tinha acabado de estacionar o carro e subia para seu apartamento quando viu fumaça numa caixa de papelão, enrolada com papel isolante. Assim que se virou de costas para avisar a segurança do prédio, a caixa explodiu. Orlando foi atingido por 80 estilhaços e teve o terço inferior da perna esquerda amputado. Também ficou como suspeito de ter instalado a bomba até 1992, quando o artista plástico Sérgio Ferro, radicado na França, admitiu ter participado daquele ataque com alguns colegas da Faculdade de Arquitetura da USP. Em 2008, uma matéria de Rejane Lima, publicada no Estadão, nos lembra que vítima de bomba em 1968 cobra a decisão de Lula e genro. Outra vítima da barbeiragem dos guerrilheiros foi o major alemão Eduard Ernest von Westernhagen. Segundo Hélio Gaspari, no livro A Ditadura Envergonhada, o militar morreu não porque favorecia o regime militar ou porque tinha torturado comunistas. Foi assassinado por engano.
Os integrantes do Comando da Libertação Nacional, o Colina, do qual participava Dilma Rousseff, queriam, na verdade, executar o major boliviano Gary Prado, responsável pela morte de Che Guevara um ano antes. Gary era colega de Eduard von Westernhagen no curso de Estado-Maior, no Forte da Praia Vermelha. Na noite do dia 1º de julho de 1968, os guerrilheiros seguiram o militar pelo bairro da Gávea. Numa rua tranquila do Jardim Botânico, executaram-no com 10 tiros. Ao abrirem a pasta, que o cadáver largou antes de morrer, depararam com documentos em alemão. Tinham matado o major errado. Um dos mais ativos terroristas daquele ano foi Diógenes Carvalho de Oliveira. De março a dezembro, ele participou de 5 assaltos, 3 atentados à bomba e uma execução. Em junho, fez parte do grupo que lançou uma caminhonete carregada de dinamite no quartel do 2º Exército, ao lado do Parque do Ibirapuera. A caminhonete atingiu o muro do quartel, matando um soldado e ferindo 3. Em outubro, 2 meses antes do AI-5, o capitão americano Charles Chandler, de 30 anos, foi morto quando saía de casa, no bairro Sumarezinho, em São Paulo. Por muito tempo se acreditou que Diógenes de Oliveira tinha participado também do ataque à bomba no consulado americano. Em 2008, o arquiteto Sérgio Ferro declarou que Diógenes não fez parte daquela ação. O capitão Charles Chandler foi assassinado na frente da mulher e do filho de 4 anos. Os guerrilheiros acreditavam que ele era agente da CIA, suspeita que nunca foi comprovada. É Diógenes, o guerrilheiro mais apontado como o autor dos 6 tiros de revólver que mataram um militar americano. Segundo Carlos Alberto Brilhante Ustra, no livro A Verdade Sufocada, a última ação de Diógenes em 1968 foi um assalto a uma casa de armas. 2 dias depois, os militares aprovaram o AI-5. Em 1999, uma gravação flagrou Diógenes, então dirigente do PT do Rio Grande do Sul, pressionando um delegado para que ele deixasse de perseguir o jogo do bicho. Uma bomba perdida no aeroporto. Um bom exemplo da imprudência dos guerrilheiros aconteceu em julho de 1966. Militantes comunistas planejaram um atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco. Cerca de 300 pessoas aguardavam a chegada do ministro Costa e Silva, que no ano seguinte assumiria o cargo de presidente. Não se sabe exatamente por que a bomba foi abandonada ao lado de uma banca de revistas. De acordo com o que sabemos por Hélio Gaspari em A Ditadura Envergonhada, um guarda do aeroporto percebeu o pacote e o levou para a seção de achados e perdidos. No meio do caminho, o volume explodiu, matando 2 pessoas e ferindo 17. Uma delas teve a perna amputada. Costa e Silva, o alvo, escapou por muito. Tinha mudado de planos e ido a Recife de carro a partir de João Pessoa. O historiador Marco Antônio Villa, em matéria publicada no caderno Opinião da Folha de São Paulo de maio de 2008, afirma: argumentam que não havia outro meio de resistir à ditadura a não ser pela força. Mais um grave equívoco. Muitos dos grupos existiam antes de 1964 e outros foram criados logo depois, quando ainda havia espaço democrático. Basta ver a ampla atividade cultural de 1964 a 1968. Ou seja, a opção pela luta armada, o desprezo pela luta política e pela participação no sistema político e a simpatia pelo foquismo guevarista antecedem o AI-5, de dezembro de 1968, quando, de fato, houve o fechamento do regime. O terrorismo desses pequenos grupos deu munição, sem trocadilho, para o terrorismo de Estado e acabou usado pela extrema-direita como pretexto para justificar o injustificável, a barbárie repressiva. Conceder-lhes o estatuto histórico de principais responsáveis pela derrocada do regime militar é um absurdo. A luta pela democracia foi travada nos bairros, pelos movimentos populares, na defesa da anistia, no movimento estudantil e nos sindicatos. Teve na Igreja Católica um importante aliado, assim como entre os intelectuais, que protestaram contra a censura. E o MDB nada fez? E seus militantes e parlamentares que foram perseguidos? E os caçados?
Alguém poderá dizer que a reação dos militares ao terrorismo foi exagerada. A ditadura passou um trator de tortura em cima de um punhado de jovens com ideias ingênuas, que dificilmente teriam força para tomar o poder. Isso pode ser verdade, mas não era seguro pensar assim naquela época. Qualquer notícia de movimentação comunista era um motivo razoável de preocupação. A experiência mostrava que poucos guerrilheiros, com a ajuda de partidários infiltrados nas estruturas do Estado, poderiam sim derrubar o governo. E, depois que isso acontecia, era difícil tirá-los de lá. A guerrilha de Fidel Castro, que derrubou Fulgêncio Batista em 1959, começou 3 anos antes, com um grupo de 81 soldados. Em 1961, dissidentes cubanos tentaram, com o apoio dos Estados Unidos, derrubar Fidel, invadindo o país pela Baía dos Porcos. Foram todos presos ou mortos pelos comunistas. Segunda verdade: os guerrilheiros não lutavam por liberdade. Sempre que se fala dos grupos armados, usam-se as expressões do tipo lutavam por liberdade. Lutavam contra a ditadura. Como afirma o jornalista Hélio Gaspari no livro A Ditadura Escancarada. A luta armada fracassou porque o objetivo final das organizações que a promoveram era transformar o Brasil numa ditadura, talvez socialista, certamente revolucionária. Seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades democráticas. Os historiadores Daniel Aarão Reis Filho e Jair Ferreira de Sá, ambos ex-guerrilheiros, reuniram no livro Imagens da Revolução estatutos de 18 grupos de luta armada das décadas de 1960 e 1970. Há documentos das organizações mais ativas, como a Ação Libertadora Nacional, a ALN, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, de Carlos Lamarca, e também de grupos pequenos como a OCML, Organização de Combate Marxista-Leninista. Dos 18 textos, 14 descrevem o objetivo de criar um sistema de partido único e erguer uma ditadura similar aos regimes comunistas que existiam na China e em Cuba. A Ação Popular, da qual participou José Serra, defendia com todas as letras substituir a ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado. O objetivo do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, era instalar um governo popular, e não a chamada redemocratização. O Partido Revolucionário dos Trabalhadores, uma organização pouco ativa, teve textos exemplares. Para que a guerra revolucionária se desenvolva como caminho da tomada do poder pela classe operária, o Partido do Proletariado dirigirá simultaneamente as massas exploradas em todas as frentes da luta de classes, na cidade e no campo, subordinando todas as táticas parciais ao objetivo estratégico central da luta armada: o desenvolvimento, consolidação e vitória do Exército Popular, dirigido por seu partido, a sustentação e exercício de sua ditadura. Entre militares e guerrilheiros, capitalistas e comunistas, todos sabiam o que aconteceria se houvesse uma revolução de esquerda por aqui. Os guerrilheiros frequentemente citavam o líder chinês Mao Tse-tung e sonhavam fazer do Brasil um Cubão, inspirados na luta de Fidel Castro. Em 1969, o líder comunista Carlos Marighella, numa entrevista para a revista francesa Action, disse que o Brasil será o novo Vietnã, pois, segundo ele, o crescimento da luta armada faria os Estados Unidos se meterem no jogo. Também em 1969, o general americano Vernon Walters, ex-adido militar no Brasil, escreveu uma carta para Henry Kissinger, que se preparava para ser secretário de Estado dos Estados Unidos, avisando: se o Brasil se perder, não será uma outra Cuba, será uma outra China. Basta olhar para os países comunistas de hoje para perceber o que os heróis da luta armada fariam com a gente. Os cubanos não só se prostituem para comprar sabonetes, como aprendem na escola que amor é o que Fidel Castro sente pelo povo. A China vigia a internet, prende blogueiros indesejáveis e censura até mesmo informações de saúde pública sobre epidemias e infecções em massa. Como não houve socialismo no Brasil, nunca saberemos como teria sido o sistema por aqui, mas podemos imaginar.
Tendo como base todas as experiências comunistas, é razoável pensar que a Amazônia seria uma enorme prisão, onde aliados incômodos e inimigos do regime fariam trabalho forçado, como o Gulag soviético. Estudantes arrastariam seus professores para fora da sala de aula e os linchariam por acharem que eles representavam a velha cultura, como aconteceu durante a Revolução Cultural da China. Em episódios semelhantes às mortes nas praias cubanas, cidadãos seriam executados depois de flagrados tentando fugir para o Paraguai. Na pior das hipóteses, 21% da população seria exterminada, como fez o Khmer Vermelho no Camboja. Na melhor, burocratas trocariam cargos por sexo e mais de 1% da população seria de espiões, como na Alemanha Oriental. Em fevereiro de 2009, um editorial da Folha de São Paulo usou a palavra dita branda para falar do regime militar brasileiro. O termo fez chover cartas à redação e moveu pelo menos 300 manifestantes para a porta do jornal. Quem se indignou com a palavra pôde se valer de um argumento apropriado. Basta uma morte por motivo político para uma ditadura se configurar. Essa verdade não apaga a outra que os editorialistas devem ter tentado defender. A ditadura brasileira foi uma das menos atrozes de todo o século XX. É difícil pensar num regime não democrático que tenha matado menos. Em 21 anos, as ações antiterrorismo criaram 380 vítimas, segundo a própria Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos. É muito menos que os 30 mil mortos pela ditadura argentina, ou a estimativa de 3 mil vítimas dos militares do Chile, país com menos de 10% da população brasileira. Fazendo algumas contas, é possível supor que a tragédia poderia ter sido ainda pior que a dos vizinhos sul-americanos. Se o Brasil vivesse um regime como o cubano ou o chinês, como sonhavam os guerrilheiros de esquerda, pelo menos mais 88 mil pessoas seriam mortas. Se a ditadura socialista brasileira matasse 90% menos que a cubana, haveria 20 vezes mais mortos que as vítimas dos militares. Por fim, se dessemos o azar de ser governados por socialistas mais agressivos, como o ditador Pol Pot do Camboja, assistiríamos ao maior genocídio do século XX. Afinal, no período de 1975 a 1979, quase 2 milhões de pessoas foram mortas pelo regime cambojano. Se o mesmo percentual de execuções fosse aplicado ao Brasil, mais de 20 milhões de brasileiros teriam sido executados. A referência foi a população brasileira de 105 milhões, média entre 1964 e 1984. Por que eles torturavam? Outro motivo que levou os militares e a polícia a recorrer tanto à tortura para destruir os grupos de luta armada foi o fato de serem estupidamente inexperientes na arte de investigar. Em duas grandes movimentações do exército naquela época, mais de 1.000 soldados cercaram menos de 10 guerrilheiros sem conseguir agarrá-los. Em 1969, quase 2.000 fuzileiros navais perseguiram 7 guerrilheiros na Serra do Mar, no sul do Rio de Janeiro. 5 escaparam. Um ano depois, nas matas do Vale do Ribeira, 1.500 soldados passaram 40 dias procurando o ex-capitão Carlos Lamarca e mais 8 homens. Segundo nos relata Hélio Gaspari no livro A Ditadura Escancarada, 5 deles fugiram, roubando um caminhão do próprio exército. Quando pararam numa barreira dos militares na estrada, o motorista, disfarçado de soldado, disse somente "É ordem do coronel!" e seguiu com os colegas para São Paulo. Pouco inteligentes, os militares logo apelaram para a violência. A retórica da desigualdade. Quando o milagre econômico do governo militar aparece numa conversa, logo alguém se apressa em invalidá-lo. Afirma-se que, apesar da taxa de crescimento média de 11% ao ano entre 1968 e 1973 e da explosão de prédios, supermercados, hotéis e shoppings nas cidades brasileiras, esses avanços só teriam beneficiado uma pequena parte da população, a elite. Já a desigualdade social e a miséria teriam ido às alturas, pois a riqueza havia se concentrado nas mãos de poucos.
É fato que a diferença de renda subiu durante a ditadura, mas isso não significa que os pobres perderam. O bolso de todos os brasileiros engordou, só que em intensidades diferentes. Entre os economistas há uma antiga controvérsia sobre a origem desse fenômeno. Discute-se até se, diante de um fortalecimento tão avassalador da economia, seria possível evitá-lo. É o que defendia o economista Simon Kuznets, criador da teoria que ganhou o nome de efeito Kuznets. Segundo ele, é natural que a desigualdade de países pobres aumente nos primeiros passos do desenvolvimento, para depois começar a cair. Isso aconteceria no Brasil se na década de 1980 a inflação não aparecesse para acabar com a festa. Ainda na década de 1970, o economista Edmar Baixa defendeu que a chegada em massa de grandes empresas ao Brasil abriu o leque de salários do país. Ao lado da política salarial do governo, essa teria sido uma das causas da desigualdade. Surgiram mais cargos para gerentes, executivos e presidentes de empresas, que ganhavam muito mais que os operários. Entre uma multidão de pobres e remediados, alguns passaram a ganhar bem. Tratava-se de uma boa notícia, apesar de significar o aumento da desigualdade. Com trabalhadores qualificados em falta, o salário deles subiu mais do que o dos não qualificados. Quem nega as vantagens do milagre econômico precisa fechar os olhos para muitos outros índices. O aumento da desigualdade é uma das poucas más notícias entre tantos números de melhora do bem-estar dos brasileiros nos primeiros 15 anos da ditadura. Entre 1970 e 1980, o Índice de Desenvolvimento Humano aumentou de 0,462 para 0,685. Nunca na história desse país houve uma ascensão tão rápida. A expectativa de vida tomou o mesmo caminho, aumentou 9 anos naquele período, depois de passar os anos 1960 estagnada. Segundo os dados oficiais, a mortalidade infantil, que subiu entre 1955 e 1965, chegando a 131 mortes a cada 1.000 nascimentos, caiu para 113 em 1975. 5 anos depois, despencou para 70 mortes a cada 1.000 nascimentos. A venda de geladeiras, um item básico para a boa alimentação, quadruplicou em 12 anos. Em 1964, quando os militares assumiram o poder, a tiragem total de livros no Brasil era de 52 milhões de exemplares. 10 anos depois, estava à beira de triplicar, chegando a 145 milhões de exemplares. Esses números saborosos não justificam torturas e perseguições políticas, mesmo porque o mérito não é tanto do governo militar, e sim dos empresários, dos trabalhadores e das multinacionais que investiram no Brasil, sobretudo na década de 1960. A obra do governo, nos primeiros anos do regime, foi simplesmente a de não atrapalhar demais a livre iniciativa. Os números informados também não devem ficar à sombra das lamúrias da desigualdade social, pois mostram que, sim, milagres existem. Terceira verdade, o sonho acabou. Que bom! Em 1971, o grupo guerrilheiro Ação Popular aderiu ao leninismo. Leninismo. Se não sabe o que significa, por favor, dê um Google para descobrir, é muito chato explicar. Seus integrantes decidiram mudar o nome da organização para Ação Popular Marxista-Leninista, APML, sacramentando a mudança com um novo programa básico. No livro Imagens da Revolução, organizado por Daniel Arão Reis Filho e Jair Ferreira de Sá, encontramos o pensamento do grupo. A sociedade comunista será uma sociedade sem classes e sem Estado. Uma sociedade onde terá desaparecida toda a diferença entre operários e camponeses, entre cidade e campo, e entre trabalho manual e intelectual. Uma sociedade de abundância para todos, de incalculável desenvolvimento técnico e material, onde toda penúria e pobreza não mais existirão. Uma sociedade onde a propriedade dos meios de produção e circulação dos bens estará completamente unificada, sob a forma de propriedade de todo o povo. O programa básico da Ação Popular Marxista-Leninista é muito similar a um texto mais antigo, o Livro de Isaías. Pelo menos 2000 anos antes da Ação Popular Marxista-Leninista, o capítulo 65 do texto bíblico já dizia: Eles edificarão casas e nelas habitarão.
Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, não terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. A análise mais interessante que se faz do comunismo é considerá-lo uma religião, uma das religiões da salvação terrena. Esse ponto de vista nasceu já no século XIX, logo depois de Karl Marx espalhar suas ideias nos pubs londrinos. O raciocínio é o seguinte: a partir do século XVI, a Revolução Científica derrubou a ideia de um mundo justo, em ordem, acabado e sob harmonia divina. Das descobertas de Galileu a Darwin, nasceu a imagem do universo como um lugar caótico, sem finalidade e frequentemente desequilibrado por terremotos, erupções, extinções em massa. As ideias de harmonia divina, de céu e de paraíso foram aos poucos ruindo. Apesar disso, as pessoas continuaram negando a vida real em nome de mundos de perfeita harmonia. Desta vez, mundos que seriam criados pelo próprio homem. Assim como o cristianismo, o socialismo se baseava em paisagens idílicas. Se os cristãos lutavam para ir para o céu, os comunistas buscavam trazer o céu à terra. Lutavam pela sociedade revolucionária, um lugar tão perfeito e irreal quanto o paraíso. Como as grandes religiões, o comunismo tinha visões do paraíso, como mostra o programa da Ação Popular. Também tinha culpados pelo pecado original. Se atribuímos nosso estado ruim a outros ou a nós mesmos, a primeira coisa faz o socialista, a segunda o cristão, por exemplo, é algo que não faz diferença. Já dizia Friedrich Nietzsche em O Crepúsculo dos Ídolos de 1888. Mesmo na história do Brasil, em que o comunismo não passou de um plano, é fácil compará-lo a uma religião. As organizações deixaram à mostra o fato de serem muito parecidas com religiões ou seitas radicais. Diversas tinham rituais de iniciação, como batismos, baseados na idolatria fanática a personagens míticos. A cartilha dos grupos de 11, aqueles que Leonel Brizola propagandeava no rádio, propunha um ritual de iniciação em que os participantes deveriam proceder à leitura solene com todos os 11 companheiros de pé do texto da ata e da carta-testamento do presidente Getúlio Vargas. Depois da leitura da carta, os novos membros teriam que escrever seu nome abaixo da assinatura do presidente suicida. Comprometiam-se a dar vida pelo país, assim como fez Getúlio Vargas. Radicais religiosos geralmente se metem em martírios que parecem loucura para quem vê de fora. Às vezes, se tornam missionários entorpecidos de esperança e vão evangelizar sozinhos no meio da selva. Os guerrilheiros comunistas fizeram exatamente isso na Serra do Caparaó, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo e, sobretudo, no Araguaia, entre o sul do Pará e o norte de Tocantins. Esse tipo de ação era fundamentado no foquismo, a ideia de que pequenos focos de resistência no campo desestabilizariam o governo central. Em 1967, o francês Régis Debray defendeu a força desse tipo de ação com a obra Revolução na Revolução, um livro pequeno que avivou os sonhos dos guerrilheiros. O foquismo deu certo em Cuba, atrapalhava os americanos no Vietnã e tinha em Che Guevara um grande incentivador. Aos jovens brasileiros nada poderia ser tão sedutor. O sonho de lutar no meio do mato aliava a ideia do martírio com o romantismo da guerra. Aos poucos, o povo entenderia os motivos sagrados da luta e engrossaria as frentes de batalha. Nada poderia ser tão fora da realidade. Os guerrilheiros chegavam de repente nas pequenas cidades sem ter com quem lutar, passando o dia todo em treinamentos suspeitos. Quando os moradores deparavam com jovens que falavam coisas estranhas e davam tiros para cima no meio da selva, iam correndo avisar a polícia. No Araguaia, os moradores denunciaram até mesmo os guerrilheiros com quem tinham feito amizade. Em 1972, os integrantes da guerrilha do Araguaia enfim tinham em quem atirar. Os militares decidiram persegui-los. O conflito acabou com 19 soldados e 67 guerrilheiros mortos. Movimentos revolucionários costumam colocar seu ideal político acima dos valores individuais e das regras tradicionais da vida.
Cria-se assim uma superioridade moral que lembra a dos cristãos nas cruzadas. Um pensamento do tipo: eu luto por um mundo justo, uma sociedade sem contradições, portanto posso matar e roubar em nome desse ideal sagrado. Assim como cristãos fanáticos queimavam hereges na Idade Média, os guerrilheiros justificavam, com sua moral superior, expurgos, assaltos e assassinatos sem julgamento de seus próprios colegas. Nas pequenas organizações de conspiradores e guerrilheiros dos anos 1960 e 1970, é fácil perceber o controle extremo da conduta individual, a violência baseada na superioridade moral e a obsessão com a traição, a mesma que fez Stalin executar companheiros próximos. Seus integrantes praticaram crimes bem parecidos com o assassinato de Elsa, morta a mando de Prestes. Em 1973, por exemplo, o professor Francisco Jacques Moreira de Alvarenga, integrante da Ação Libertadora Nacional, a ALN, do Rio de Janeiro, foi assassinado numa sala de aula do Colégio Veiga de Almeida. O rapaz foi morto por seus próprios colegas de organização, enquanto montavam uma prova para os vestibulandos do colégio. Havia sobre ele a acusação de ter delatado, sob tortura, membros da ALN. O caso mais significativo deve ser o de Márcio Leite de Toledo, de 26 anos. Conhecido como Professor Pardal, ele foi assassinado no dia 23 de março de 1971. Crimes como esse já são conhecidos. Os guerrilheiros admitiram tê-los cometido e diversos livros os descrevem. Mas, enquanto os torturadores se escondem da imprensa, devidamente envergonhados, os ex-guerrilheiros posam como heróis. Em entrevista à revista V, em 2005, Carlos Eugênio Paz, um dos assassinos do professor Pardal, disse: eu faria tudo de novo. Mas vamos aos fatos. O professor Pardal havia acabado de voltar de Cuba, onde tinha recebido treinamento de guerrilha. De volta ao Brasil, logo se tornou um dos coordenadores da ALN em São Paulo. Histórias sobre a força da Ação Libertadora Nacional ganhavam o mundo. Considerada a maior das organizações terroristas que lutaram contra a ditadura, teve quase 300 membros em 1968, adquirindo uma imagem mítica. A organização chegou a receber apoio em dinheiro do cineasta francês Jean-Luc Godard e do pintor catalão Joan Miró. Assaltos e sequestros eram inadvertidamente atribuídos a ela, como aconteceu recentemente com o Comando Vermelho e o PCC. Até aquele ano de 68, era um pouco mais fácil assaltar bancos e sequestrar embaixadores estrangeiros. A euforia inicial dos guerrilheiros, o fator surpresa, a polícia mal conhecia os grupos e a falta de aparelhamento do governo militar facilitavam as ações. Em 1969, no entanto, as investigações e a tortura da polícia mostraram o resultado. Um a um, os grupos de guerrilheiros viam seus participantes serem presos. Segundo Hélio Gaspari, em A Ditadura Escancarada, em apenas 5 meses, a polícia descobriu 66 esconderijos e prendeu 320 pessoas. Em novembro de 1969, os militares executaram, na Alameda Casabranca, em São Paulo, o líder da ALN, Carlos Marighella. Ele foi substituído por Joaquim Câmara Ferreira, morto em outubro de 1970, poucas semanas depois de o professor Pardal voltar de Cuba. Depois da morte do líder substituto, o comportamento de Márcio Toledo mudou. Com o grupo sendo destruído pelos militares, ele deve ter ficado descrente de que a organização conquistaria algum apoio popular. De 305 membros da Ação Libertadora Nacional, 237 eram universitários, professores ou profissionais com curso superior. No fim de 1970, o professor Pardal passou 40 dias sem dar notícias aos colegas. Quando voltou, faltava a encontros e abandonava missões. Disse aos companheiros que pensava deixar a organização e partir para outro grupo. No livro A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra, podemos ler uma carta encontrada no quarto do professor Pardal dias depois da morte dele, onde ele relata: não vacilo e não tenho dúvidas quanto às minhas convicções. Continuarei trabalhando pela Revolução, pois ela é meu único compromisso. Procurarei onde possa ser efetivamente útil ao movimento e sobre isso conversaremos pessoalmente. Ele não teve oportunidade de conversar pessoalmente com os companheiros.
Alarmados com a possibilidade de Márcio ser pego pela polícia e dedurá-los, os outros líderes da ALN em São Paulo montaram um pequeno tribunal para julgá-lo. Por 4-1, decidiram executar o rapaz. O que mais impressiona é como eles fizeram isso. Márcio não pôde se defender, sequer soube que estava sendo julgado. Os colegas marcaram um encontro com o estudante na rua Caçapava, nos Jardins, em São Paulo. O jovem esperava na calçada quando um carro passou disparando uma rajada. Como se fosse um colaborador da ditadura, foi executado com 8 tiros, protegendo o rosto com as mãos. Morreu a cerca de 300 metros do local onde Marighella, 17 meses antes, tinha sido executado pela polícia. Um dos assassinos de Márcio, Elcio Pereira Fortes, é hoje nome de rua no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Antes de ir embora, os guerrilheiros jogaram panfletos expondo as razões do crime. Algumas expressões poderiam ser ditas pelo líder de alguma seita radical da Califórnia. Ouça com atenção. Foram ouvidos os companheiros do comando, diretamente ligados a ele, e foi dada a decisão. Uma organização revolucionária em guerra declarada não pode permitir a quem tenha uma série de informações como as que possuía vacilação dessa espécie, muito menos suportar uma defecção desse grau em suas fileiras. Cada companheiro, ao assumir qualquer responsabilidade, deve pesar bem as consequências desse fato. Um recuo nesta situação é uma brecha aberta em nossa organização. Tolerância e conciliação tiveram funestas consequências na Revolução Brasileira. Temperar-nos, saber compreender o momento que passa a guerra revolucionária e nossa responsabilidade diante dela é uma palavra de ordem revolucionária. Ao assumir responsabilidade na organização, cada quadro deve analisar sua capacidade e seu preparo. Depois disto, não se permite recuos. As divergências políticas serão sempre respeitadas. Os recuos de quem não hesitou em aceitar responsabilidades, nunca. O resguardo dos quadros e estrutura da organização é questão revolucionária. A revolução não admitirá recuos. Esse panfleto, criado por uma das organizações de esquerda mais ativas, mostra que quem pegou em armas e arriscou a vida em nome do comunismo estava mais perto do messianismo que da sensatez. Muitos jovens daquela época, para se tornar políticos menos imprudentes, tiveram que aderir à realidade. Eles lembram de suas ações com uma ponta de vergonha. É comum dizerem frases do tipo "fizemos muita bobagem" ou "hoje eu vejo as coisas com um pouco mais de tranquilidade". Se o governo e a sociedade brasileira mantiveram o país longe dos comunistas, existe aí um motivo para nos sentirmos aliviados. O país pôde avançar livre dos perigosos profetas da salvação terrena. Também há motivo para festejarmos. Nos últimos 50 anos, enquanto a população quase triplicou, os índices de qualidade de vida mais que dobraram. Existe aí até mesmo um motivo para atrair a proposta desta obra e expressar um êxtase de patriotismo. Viva o Brasil capitalista!